Como de prática, vamos começar pelos Estados Unidos. Como que está lá a questão do fiscal nos Estados Unidos, César? Vamos lá, professor. Mais um dia de resenha aqui. Hoje é 17/4, né? Estamos com as notícias aí mais atualizadas. São 18 e pouquinho agora em São Paulo. E lá nos Estados Unidos a gente tem, assim, erra as previsões, quem faz errado, né? A gente está acertando tudo. Mas é o que a gente vem falando, assim, né? Os dados estão confirmando uma resiliência muito grande da inflação nos Estados Unidos, que é o maior indicativo agora, né? É para onde todo mundo está olhando no mundo, em termos de economia, claro, é a inflação dos Estados Unidos. E ela teima em não ceder, né? Embora ela tenha caído de 9% para 3,5%, né, no último ano, ela começou o ano passado com 9% e agora está 3,5%. No governo Biden, ela já subiu 19%, né? Então é uma taxa muito alta para os Estados Unidos, né? O Biden entrou em 2019 ou 20, não, foi depois, foi 21, isso. Entrou em 21, então são 3 anos aí, uma taxa bem alta para os Estados Unidos. E o que o governo vem fazendo desde então? Aumentou os juros para reduzir a atividade econômica, para aumentar o valor do crédito, diminuir investimentos, tudo mais, para a inflação poder voltar para a meta e ele poder de novo baixar os juros e tocar a vida. Acontece que tudo, menos a inflação, a inflação também está em terreno expansionista, então está tudo em terreno expansionista, né? A gente tem os dados aí do varejo dos Estados Unidos e as vendas cresceram 0,7%, acima do esperado. A gente tem os dados de desemprego, né? Teoricamente tem que haver algum desemprego a mais para os salários, a massa de salário cair e a inflação ceder um pouquinho. Isso não tem acontecido, né? Os dados do payroll, né, americano, que a gente chama os dados de emprego lá, estão vindo ainda bem fortes e resilientes. E também tem a questão fiscal, né? O que a gente está conseguindo ver aqui e tentando, né, decifrar aqui é justamente isso. A gente tem olhado bastante para os Estados Unidos, tem lido bastante, conversado com as pessoas, e a gente vê que a questão fiscal é o ponto, talvez, chave ali dos Estados Unidos nesse ano, principalmente, né? A expansão fiscal lá está sendo muito grande ainda, né? O FMI, inclusive, soltou um relatório essa semana, praticamente condenando a política fiscal dos Estados Unidos, porque quanto mais gastos os Estados Unidos têm em relação à receita, e eles têm déficit recorrente fiscal, eles têm a questão de, obviamente, quando eles têm esse débito fiscal, eles precisam tomar dinheiro emprestado, e todo mundo quer o título americano, né? Todo mundo quer dólar, quer ter essa reserva em caixa, né? E o que acontece? Eles conseguem emitir a dívida fácil, agora eles estão emitindo por uma taxa muito maior do que a média histórica, e isso cria um problema para o mundo inteiro, né? Esse que é o ponto do FMI, né? O FMI fala, vocês não podem ser tão fiscalmente irresponsáveis assim, porque vocês prejudicam todo mundo, né? Uma economia tipo a do Brasil também não pode ser irresponsável fiscalmente, mas a gente tem um impacto muito menor no mundo do que os Estados Unidos, né? A gente não tem a moeda que todo mundo usa, a gente não tem o título que todo mundo usa de reserva, não é o real que circula no mundo, participando das trocas de mercadorias e serviços. Então tudo isso enfraquece demais a economia mundial. Então o ponto que a gente está passando por ele agora é justamente esse, né? A inflação não cede, porque a política monetária, apesar de ser contracionista, a política fiscal é muito expansionista. E já tem gente grande reclamando, né? Os próprios diretores do Fed, né? A gente vem citando aqui vários durante as nossas resenhas, e hoje quem falou foi o presidente do Fed, o Jerome Powell, e ele falou que a queda de juros simplesmente está mais longe e ponto, né? Não tem como o Fed baixar agora. Os dados que eles têm em mãos, né? Que obviamente eles têm muito mais detalhes do que a gente, mas de uma forma geral, eles estão dizendo que os dados não trazem confiança para o Fed baixar esses juros, e já se discute muito quantos cortes teremos nos Estados Unidos, e está muito próximo o consenso de ter um só, e talvez bem pequeno, que não vai nem fazer tanta diferença assim na conjuntura atual. E já tem até analista dizendo que não deve ter cortes para esse ano, né? Inclusive o Powell e o próprio
não somente o Biden, mas o governo todo tem sinalizado que é melhor, às vezes, segurar um pouco mais essa volta ali, né, dos juros baixos lá nos Estados Unidos, mas resolver o problema do que tentar resolver antecipadamente e depois ter que voltar atrás. Então isso já gera uma grande preocupação também. Tem um último ponto que a gente também gosta de citar bastante aqui, que não é econômico, mas que envolve diretamente a economia, que é a eleição nos Estados Unidos, né? Uma eleição apertada. O Biden está com aprovação caindo, o Trump não sobe muito, mas está ali muito próximo e às vezes aparece até acima em algumas questões, tipo, perguntam lá na pesquisa quem você acha que é melhor para a economia, o Trump ganha do Biden. Quem você acha que cuida melhor dos americanos, o Trump ganha do Biden. Então tem vários pontos ali que incentivam o governo Biden a realmente gastar mais, né, e a não deixar, talvez, a recessão chegar tanto quanto se espera, né, ou se esperava. Né? A gente, ano passado, teve a recessão Messias, que não veio ainda, e esse ano os dados da economia americana estão melhores do que quando a gente esperava a recessão ano passado, né, os dados da economia agregada. Então isso tudo traz uma preocupação muito grande. A gente vai falar de Brasil logo mais, e a gente vai falar por que a gente cita tanto os Estados Unidos, né, aqui na nossa resenha, porque o impacto aqui no Brasil é direto, né? A gente não tem choro nem vela. A onda vem, o tsunami vem, ele cai aqui que nem um tsunami. Não é igual uma marolinha, né? Não. E inclusive também é importante lembrar que nos Estados Unidos a gente tem referências que são diferentes. Então, aqui, pra gente que é brasileiro, ou argentino, ou latino de forma geral, ele está acostumado ali a ver uma taxa de inflação na casa dos 6, 8, 10, 20, em algumas vezes a gente chegou a ver, e ainda está dentro até do esperado, dependendo do momento do país. Mas para os Estados Unidos, 3, 3,5 já é uma taxa muito acima do que eles têm projetado, né? E não somente as decisões econômicas ali, né, e políticas que acabam afetando isso, a gente está vendo também ali que o conflito no Oriente Médio, né, com Israel, está se agravando, está piorando um pouco mais, que até então eram menos envolvidos, agora o Irã, né, quis participar também dessa brincadeira, e isso também acaba gerando até mais aumento de inflação também, não só para esses países, mas para todo o mundo, né? Porque hoje, como o mundo é muito, muito interligado, né? Então acaba refletindo em muitas frentes ali, principalmente nos Estados Unidos também tem sentido um pouco dessa questão, até mesmo no combustível, né? A gente citou bastante aqui no começo a questão do Oriente Médio, né? Porque tinha uma tensão grande. O Irã, né, segundo informações públicas aí, teve alguma participação naquele ataque terrorista contra Israel, né? O Irã é abertamente contra Israel, né? Contra o Estado de Israel. E Israel agora, na semana passada, bombardeou uma casa na Síria que era o consulado iraniano na Síria e matou um general importante da guarda iraniana que não era tão importante quanto Soleimani foi, né, quando Trump matou ele há uns 6 anos atrás, mas ele era um cara importante lá e o Irã né, ficou obviamente irritado. Foi um ataque num prédio público do Irã, só que na Síria. E para retaliar esse ataque, o Irã lançou ali uns 300 e poucos mísseis e drones para cima de Israel, meio que sabendo que Israel tinha como se defender. Os Estados Unidos também ajudou na defesa, a Arábia ajudou na defesa, a Jordânia ajudou na defesa, e no fim das contas o impacto foi bem pequeno, assim, acho que não teve nenhum morto, foi mais... Teve um ferido. Teve um ferido e foi mais para demonstrar, né, a irritação do Irã, mas também não foi um ataque tão grande e tão surpreendente a ponto de aumentar o conflito, né, de criar tensão. Mas para Israel é sempre bom ter um inimigo também, né? A gente sabe que o primeiro-ministro lá tem pouco apoio. Se ele perder o cargo de primeiro-ministro, provavelmente ele vai ser julgado ali por algumas coisas que ele fez e tal. Então é uma situação geopolítica, né, que a gente não gosta de citar muito, mas que também está nesse caldeirão aí e pode, né, e tem
aumentado a tensão no mundo nesse momento. O problema é agora Israel também não ter gostado do contra-ataque, aí ataca de novo, aí Irã também não gosta de novo e volta. O problema é isso começar a tomar escaladas cada vez maiores, né? Mas, como você acabou de pontuar, vamos esperar, aguardar para ver. Enquanto isso, a gente vai acompanhando as notícias que afetam o mercado financeiro. Por enquanto, isso já estava esperado e acabou até fazendo menos preço do que era aguardado, principalmente pelos mercados que operam no final de semana, como criptomoedas, que demonstravam que poderia ser muito pior e acabou não sendo tão forte assim quanto se esperava. E